Você está sendo manipulado, eu também. Toda a população em geral já foi manipulada, está sendo manipulada, vai ser manipulada. Isso é uma regra. Quando se diz sobre mídia, e qualquer uma, escrita, de rádio, de televisão, de YouTube, qualquer mídia, a tendência é que haja manipulação. A coisa é tão grave que se apresenta o termo manipulação sem querer, manipulação indireta, porque determinadas técnicas de manipulação estão tão disseminadas que às vezes um repórter iniciante, que nem quis fazer isso numa reportagem, usa determinadas técnicas meio de forma inconsciente, de tal modo como essas coisas já estão impregnadas na cultura da mídia. Nesse vídeo não vai dar para nós abordarmos todas as técnicas de manipulação, mas aqui eu vou apresentar aqui algumas delas, né? Vamos comentar de jornais, aqueles velhos jornais impressos que ninguém mais lê. Antigamente eu lia muito jornal. Quando era adolescente, jovem, eu gostava muito de ler jornal, né? Eu lia Estado de São Paulo, Folha de São Paulo. Depois eles pioraram tanto que deixei de ler. Mas nesses jornais já havia uma clara manipulação muito interessante, né? Que era das chamadas páginas ímpares. Se a gente pegar a primeira capa, né, do jornal, que obviamente é a mais lida, se a gente numerá-la como 1, nós vamos ter o verso 2, né, a primeira frente do jornal interna 3, e depois o verso dela 4. É conhecido que todas as páginas ímpares são mais lidas que as páginas pares. O topo da página par, o topo de uma página ímpar, aí tanto faz, é mais lido que, ou melhor, vamos fixar na página ímpar. Então toda página ímpar é mais lida que a página par. Isso é uma coisa muito conhecida desde sempre. Depois, dentro da página ímpar, né, o canto superior é mais lido que o inferior. E o canto superior do canto superior direito, melhor dizendo, é mais lido que o canto superior esquerdo. E o lugar menos visto da página ímpar é o canto inferior esquerdo. Então, dada a página, a gente vê o lado do canto superior direito o mais lido e o canto inferior esquerdo o menos lido. Olha, isso aí já é uma técnica de manipulação. Se eu quero colocar em destaque uma notícia, eu coloco ela na página ímpar no canto superior direito. Se eu quero esconder a notícia, eu coloco ela ou numa página par ou numa página ímpar, mas no canto inferior esquerdo. Então você imagina, por exemplo, um jornal, né? Eu não vou lembrar de caso concreto, mas vamos supor, 2 candidatos apresentaram então um texto para um jornal, né, no segundo turno. Vamos supor que o jornal quer favorecer o candidato A em detrimento do B. Ele vai colocar o candidato A no canto superior esquerdo de uma página ímpar, ou na total, dividindo a página ímpar em 2 campos, no canto superior, e vai colocar o candidato que ela quer desfavorecer embaixo da página ímpar, né? Pegando exemplo da página ímpar. Então, só a técnica de visualmente colocar espacialmente um texto num jornal, você já manipula a pessoa sem mudar nada, sem fazer mais nada. Você vê como as coisas vão desde sutilezas como isso, né? Uma coisa muito, muito simples de fazer, até técnicas de manipulação mais sofisticadas que estão aumentando ao longo do tempo, né? As técnicas de manipulação vão evoluindo, vão progredindo, não dá nem para comparar técnicas de 50, 60 anos atrás com hoje, né? Quer pelo estudo psicológico, né? Feitos muitos testes sociais, né? Muitos testes, né? Feitos, chamado provas sociais, melhor dizendo. E não é prova social, você usa um outro termo que agora me fugiu. E também técnicas de tecnologia para favorecer a manipulação. Uma dessas chamados testes que são feitos na sociedade, tem umas pesquisas curiosas no YouTube, um muito curioso que eu vi era o da campainha, para ver como as pessoas gostam de seguir a manada. Então, num determinado consultório médico, né, o consultório era real, mas o médico acabou aceitando fazer esse experimento social. Esse é o termo que eu queria lembrar. Experimentos sociais estão sendo feitos em grande quantidade, o conhecimento das técnicas está aumentando
vertiginosamente. Então, essa pessoa a pessoa vai de fato num consultório médico, né, por uma consulta real, aí não tem nenhum golpe aí nesse esquema. Aí as pessoas sentam lá na sala de espera, de repente toca a campainha. E aí a pessoa, uma pessoa que está na sala de espera faz parte desse experimento social, ele levanta, né? Aí o povo em volta acha estranho, ninguém faz nada, aí toca a campainha uma segunda vez, essa pessoa levanta de novo, ele faz parte do experimento social. Aí quando toca a campainha 2, 3 vezes, todo mundo levanta, porque ninguém sabe por que tem que levantar, mas só de ver que algumas pessoas estão levantando, que são esses que estão participando do experimento social, acabam levantando. Depois essa pessoa que fez parte do experimento social sai, e todo mundo que está na sala depois da campainha acaba se levantando, sem saber por quê, apenas porque viram outros, né? É o chamado comportamento de manada. Então tudo é muito feito, tudo é muito estudado. Vamos aqui dar alguns exemplos para não ficar as coisas muito no ar, né? Por exemplo, seleção de informações, essa é a mais óbvia, né? Por que algumas notícias estão sendo divulgadas e outros acontecimentos estão sendo esquecidos, né? Toda notícia, por definição, é uma coisa divulgada. Falei um pleonasmo, ou melhor, por que alguns acontecimentos da vida estão sendo divulgados e outros não estão sendo divulgados? Essa já é o primeiro caso de manipulação. Coisas que a mídia quer esconder, ela não vai revelar, não vai divulgar, não adianta. Então, o primeiro caso óbvio de manipulação é seleção de informações. Outro, apelo à emoção, né? Que aliás é um sofisma, né? Então se usa então imagens chocantes, músicas apelativas para reforçar um determinado ponto de vista. Outra, repetição, fica repetindo a mesma coisa ad nauseam. Repetição é uma técnica de Goebbels, já adianto. Goebbels venceu. Goebbels era o ministro da propaganda de Hitler, né? Então ele foi um dos responsáveis pelo sucesso, infelizmente, do Partido Nacional Socialista, né, conhecido como nazista, e que teve um grande sucesso, infelizmente, e gerou o evento mais catastrófico da história e era o movimento mais criminoso da história, que foi o nazismo, né? E o Goebbels tinha determinadas técnicas de propaganda. Essas técnicas de propaganda foram incorporadas, tanto em propaganda política como em propaganda de grandes empresas. Então, na propaganda, o Goebbels venceu. Essa da repetição típica, técnica de Goebbels, o inimigo comum, ou inimigo único, é outra técnica. Então você inventa um inimigo e coloca todo o mal nele. Por exemplo, fascismo é o termo fascismo. O termo fascismo é lógico, é uma coisa ruim, errada e tal. Os comunistas então acusam todo mundo que não pensa de acordo com o que eles acham que é certo, acusam ele de fascismo, uma técnica de Goebbels. Então você pega um rótulo, né? Pega um rótulo e encaixa todos os seus inimigos dentro desse rótulo, pouco importando se é verdade ou mentira. Então aí para os comunistas, todo mundo que não pensa igual a eles é taxado de fascismo, tudo que é errado no universo, tudo que é os males causados no mundo, tudo que é ruim de possível e imaginável se inclui dentro do fascismo, e todos seus inimigos se inclui dentro dele. Técnica de Goebbels. E por aí vai, né? Então o Goebbels venceu na propaganda. Outra, técnica de enquadramento, né? Que é dar um ângulo na notícia conforme seu interesse. Aí entra também muito a questão de exagerar, né, a notícia, o chamado sensacionalismo. Então, por exemplo, você quer valorizar uma pessoa, por exemplo, um candidato sofreu um atentado, a bala, qualquer coisa assim, a morte. Então aí você fala, tá vendo? Conspiração da extrema-direita, querem atrapalhar o candidato da esquerda e tal, e faz um monte de rebuliço. Quando o candidato que você quer prejudicar sofre o mesmo atentado, você dá uma notícia seca. Olha, ele sofreu atentado, ficou por isso mesmo. Que é mais ou menos o que aconteceu com o Trump, né? Então, nessa campanha eleitoral, o Trump já sofreu mais de um atentado contra a vida. Aí as agências de esquerda fazem a seguinte notícia: Trump sofreu um atentado,
ponto final, acabou, já muda de assunto. Agora, se fosse o contrário, Biden na primeira fase, agora a Câmara, se ele sofresse algum tipo de atentado, aí seria um grande sensacionalismo. Olha, atentado, conspiração da direita, não querem que um candidato popular vença, querem só o domínio dos ricos contra os pobres, etc. Então, é assim que eles fazem. Uma mesma notícia e um mesmo fato podem ensejar coisas completamente diferentes na mão da mídia. Descontextualização, isso é claro, né? Clássico. Então você apresenta um fato e não contextualiza ele. É a mesma coisa que mentir, porque todo fato, toda coisa é relacionada a uma contextualização, né? Claro, depende do coisa. Por exemplo, uma pessoa dá um tiro no outro. Precisa saber, aí se for legítima defesa, é um jeito que você tem que contar. Não, ele foi porque ele quis matar o outro, por uma rixa pessoal, é um outro enfoque. Então o mesmo fato, se você não contextualiza, pode dar margem a conclusões opostas. Outra, por exemplo, falso consenso, essa é típica. A mídia apresenta determinadas coisas como uma coisa já dada, como unanimidade. Também técnica de Goebbels, como unanimidade, todo mundo pensa, então você tem que pensar igual e tal. Então essa teoria do falso consenso, que aliás também é um sofismo, ela foi empregada, por exemplo, no passado com a camada de ozônio, né? Então, umas décadas atrás, o culpado da camada de ozônio era o spray, era um gás que tinha no spray de desodorantes, de outras coisas, não lembro, e também de um gás dentro das geladeiras, se não me engano chamava CF, eu não lembro o código do gás, mas foi usado isso. Então todo mundo acreditou que o gás era o culpado pela camada de ozônio, pela falha da camada de ozônio. A camada de ozônio, há uns 30 anos atrás, tinha uns buracos, inclusive um dos maiores era no Brasil, né? E aí se culpou esse gás, né? Então todo mundo acreditou que era esse gás, eu inclusive, na época era jovem, ou adolescente, não lembro mais, já faz tempo, e eu acreditei, nossa, esse gás está causando aí um buraco na camada de ozônio, era assunto, todo mundo comentava no dia a dia, era comentário na escola, era comentário no trabalho, todo mundo falava desse gás, que eu não lembro o nome, quem souber coloca na descrição, e era o culpado do buraco da camada de ozônio. Então todo mundo acreditou nisso. Depois, muito tempo depois, se provou que não era esse gás, né? Quer dizer, então falso consenso. E por aí vai, né? Isso também sempre usado. Falsa equivalência também clássico. Apresentar duas posições como se tivesse o mesmo peso, né? Clássico. Então, por exemplo, um candidato A roubou R$1.000 e o outro roubou 1 milhão. Pronto, os dois são ladrão, tá vendo? É tudo igual. Aí tá colocando dois pesos e duas medidas diferentes. Eu tô rindo para não chorar, porque nós estamos sendo manipulados. Não existe informação, quer de grande empresa, quer política, qualquer área, que não haja manipulação. Imparcialidade não existe, não acreditem nisso. A mídia fica falando, não, eu sou imparcial. Então isso não existe. Não existe imparcialidade. Toda a mídia é parcial, toda a mídia está vinculada a algum tipo de ideologia e toda a mídia vai usar técnicas de manipulação para levar o público para onde ela quiser. E ela vai usar determinadas técnicas, aqui não dá para esgotar o tema dessas técnicas, né, aqui nesse livro, nesse vídeo, por dois motivos. Primeiro que elas estão sempre aumentando. Então estão sendo criadas novas técnicas de manipulação cada vez mais sofisticadas. E depois são muitas, né? E tudo isso, então, é usado, né? Tem espiral do silêncio, também muito comum, que é o medo de você ficar fora de uma opinião corrente, majoritária, e ser perseguido, ser perseguido por um grupo social, não conseguir emprego, ser processado. Isso é muito utilizado, principalmente no Brasil, a espiral do silêncio. Não se voltem contra a esquerda, indireto, claro, né? Usado, não se volte contra determinado ponto de vista, porque você vai ser punido de alguma forma, vai perder audiência, vai ser processado e, em última instância, vai ser preso. Então, chama espiral do silêncio, porque a pessoa acaba se silenciando. Só os mais corajosos acabam falando. Então, aí, a pessoa acaba se silenciando com medo de perseguição, chamada espiral do silêncio. E daí tem várias técnicas, tem uma longa bibliografia sobre isso, a maioria delas em inglês, né,
que realmente nos Estados Unidos é onde se desenvolveu mais essa técnica de manipulação, e aqui no Brasil acaba se aprendendo com as técnicas. No Brasil tem um autor chamado Leonardo Pires, inclusive já fiz um podcast com ele, Luciano Pires, perdão. O Luciano Pires, eu já fiz um podcast com ele escreveu um livro sobre manipulação, né? Bem interessante até. E aí então ele explica aí vários tipos de manipulação, como que é feito, como que não é, né? Então, esse vídeo aqui, eu só citei aqui algumas técnicas, existem várias técnicas, e em resumo, você está sendo manipulado, vamos ser manipulados, fomos no passado, existe N-Tech, a gente nem sabe quais são às vezes, porque estão surgindo agora, e é difícil até se defender dessas técnicas de manipulação, né? As mais óbvias a gente acaba se defendendo mesmo, mas é bom tomar muito cuidado, né? Porque as coisas vão se sofisticando, né? Eu acho que uma que talvez as pessoas estejam mais vacinadas é o sensacionalismo, né? Sensacionalismo é uma coisa muito aplicada na televisão e tal. Quando agora a televisão está embaixo, entre ambiente de internet, onde há um jogo melhor, onde há mais equilíbrio nas discussões e nas opiniões, sensacionalismo caiu um pouco, não é que caiu totalmente, caiu um pouco fora de moda, porque na televisão era explorado ad náusea, qualquer jornal usava a técnica do sensacionalismo, né? Isso aqui é só um exemplo de como a mídia, né, favorece um candidato ou outro em qualquer ambiente. Então o Trump está sendo desfavorecido pela mídia de esquerda e a Kamala Harris está sendo levantada pela mídia. Uma outra técnica, antes que eu esqueça, essa é muito interessante, essa é sutil e até mesmo perigosa. Você tem um lado que você pode até mesmo ir contra o que você quer, mas já foi usada, é muito inteligente. É a técnica da crítica leve. Então vamos supor, um jornal A, tido como de direita, né, tem fama de ser de direita, e não quer perder o seu público de direita, porém ele quer apoiar um candidato de esquerda. Então os leitores desse jornal ou dessa mídia era usado em jornais, né? Vou dar o exemplo de jornal. Então os leitores desse jornal esperam que os candidatos de esquerda sejam criticados e os candidatos de direita sejam levantados e exaltados. É isso que esse público quer. Mas vamos supor que por alguma razão esse jornal tido como de direita quer favorecer um candidato de esquerda e ao mesmo tempo não quer perder o público. Como é que ele faz? Ele critica levemente o candidato de esquerda, porque em vez de ele fazer uma crítica pesada e mais ácida, ele critica levemente o candidato de esquerda, de forma que esse candidato de esquerda vai estar sempre presente nas reportagens, ou seja, aquele velho ditado do falem mal, mas falem de mim. Então ele vai estar sempre presente nas reportagens, vai estar na boca das pessoas, só que com críticas leves, né? E aí qual que é a impressão psicológica que tem? O candidato é ruim, mas nem tanto, né? Você vê, até o jornal de direita não fez tanta crítica pesada contra ele. São críticas leves, toleradas, então ele não é tão ruim como pode parecer, né? Se até o jornal não está criticando muito ele, fez algumas críticas leves e tal, não parece ser tão ruim. A opinião pública começa a ver esse candidato de esquerda com bons olhos, porque se até a mídia de direita só criticou pouco ele, significa então que ele pode ser até um bom nome. Aí poderam argumentar, mas aí esse leitor não estava esperando uma crítica mais ácida e tal, o jornal pode se defender, olha, criticamos ele, é o que nós encontramos, o dia que tiver alguma coisa mais pesada, nós vamos publicar. É lógico que o equilíbrio é tênue, mas isso já foi usado no Brasil, já foi usado no mundo inteiro com muito sucesso. Essa é uma técnica extremamente sofisticada, né, de levantar a bola de um candidato criticando ele, né, bem inteligente isso, fazendo a chamada crítica leve, né. Isso aí foi usado por um jornal aqui em São Paulo, mas eu não vou falar o caso aqui. Mas é interessante essa técnica, eu acho uma das mais sofisticadas e inteligentes, né? Você faz a crítica leve, a pessoa fica conhecida, o debate aumenta, até aquele jornal criticou levemente e tal. É uma técnica interessante. Então, isso aqui é só para ficar no exemplo, esse vídeo aqui
é um elenco exemplificativo, não é exaustivo de todas as técnicas de mídia. Então, atenção, né? Porque todos nós estamos sendo manipulados. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado.